Olá, está começando mais um programa Resenha Livre. Em nosso estúdio eu recebo hoje para falar sobre a PEC das domésticas o professor Edgar Pagliarani Sampaio, que é procurador federal e também é docente do curso de Direito da Unifev. Edgar, obrigada pela sua presença mais uma vez. Sempre às ordens. Você já esteve aqui outro dia falando sobre a PEC das domésticas, Exatamente. Porém antes da regulamentação. Agora teve um avanço, a lei caminhou um pouco mais e nós estamos finalmente chegando próximo ao dia da sanção ou do veto, né? Eu acho que todas as patroas, assim como as empregadas, têm muitas dúvidas com relação a como é que vai ficar essa relação, esse vínculo empregatício, depois dessas novidades. Então eu queria começar perguntando para você, quem é o empregado doméstico? Como é que se diferencia o doméstico do urbano? O empregado doméstico é aquele que trabalha para uma família ou uma pessoa que não tem uma finalidade lucrativa. Então, o ponto principal para discernir, né, quem é empregado doméstico e quem não é olhar a finalidade do empregador. Se ele não visa lucro, né, e o empregado presta serviço no âmbito doméstico, residencial, então ele é empregado doméstico. Por exemplo, uma faxineira que presta serviço numa residência é doméstica. Uma faxineira que presta serviço num consultório de dentista, por exemplo, já não é doméstica, porque nesse caso o empregador não visa finalidade lucrativa. Entendi. Então, na verdade, não é o local onde o serviço é prestado. Se eu tenho, por exemplo, um motorista particular que leva meus filhos e busca, e leva minha mãe e busca, eu não tenho lucro nenhum com isso, esse trabalho é doméstico. Agora, se eu tenho uma empresa, tenho um motorista, faz a mesma coisa, mas para minha empresa, então não é doméstico. Isso mesmo. A gente tem que ver se vai ter lucro com a atividade que aquela pessoa desempenha. Exatamente, do empregador. Enfim, é preciso Sim. olhar a atividade, né, do empregador. Nesse caso, do ponto de vista do empregador, e não não é a natureza do trabalho. Pois é. Si. Isso porque o motorista, por exemplo, pode tanto atuar, né, como motorista no âmbito familiar, residencial, assim como junto a uma empresa, né, junto a uma pessoa jurídica ou física com outra finalidade, com finalidade lucrativa. Edgar, e com essa nova legislação, com a PEC, vai haver uma igualdade total? Porque os domésticos eles eram uma categoria que tinha uma certa desvantagem com relação às leis trabalhistas, né? Algumas coisas eles não tinham direito, alguns benefícios. Com a nova lei, vai ser equiparado totalmente ou ainda existe, ainda fica pendente algum direito? Não vai ficar igualado totalmente, porque tem alguns direitos que dificilmente poderiam ser incorporados aos domésticos. Por exemplo, participação nos lucros. É um exemplo. Então, sempre não tem lucro, né? Não há lucros, então é impossível esse tipo de direito, né? Então, há, assim, alguns direitos que ficam difíceis de serem repassados aos domésticos, tendo em vista o tipo de atividade, a doméstica, que é diferenciada de quem tem lucro, né? Enfim, portanto, não há uma igualdade total, mas muito próxima. Os adicionais agora. De insalubridade, periculosidade, como é que fica? Então, me parece que nesse ponto não houve avanço, né, em termos de previsão. Até porque, em princípio, né, esse tipo de trabalho não é insalubre até então, né? Certo. Edgar, e com relação à mudança da jornada de trabalho, também teve uma modificação aí que é bastante significativa, né? Sim, quanto à jornada de trabalho, agora ficou determinada qual é a jornada de trabalho dos empregados domésticos. Antes da PEC, não havia uma regulamentação a respeito, e agora há. A regulamentação dispõe que a jornada comum do empregado doméstico é de 8 horas por dia e 44 horas semanais, que é igual a dos demais empregados. Certo. E no caso, por exemplo, do empregado que precisa fazer horas extras, então aí ele pode fazer, mas ele vai ser remunerado por isso. Exatamente.
Agora, o empregado doméstico ele tem direito a horas extras, na medida em que a jornada dele foi... A jornada não tinha nenhum número determinado e também não tinha nada disposto sobre horas extras. Exatamente. Agora tem. Então agora se, por exemplo, preciso que o empregado fique por mais 2 horas na minha casa, além das 8 horas que ele cumpre normalmente. Então essas 2 horas eu tenho que remunerar a mais. Exatamente, porque a jornada normal é de 8 horas. Se ele trabalhar 1 ou 2 horas a mais, 2 horas é o máximo, né? Então esse período a mais é extraordinário, ou seja, horas extras. Valor, mas é mais caro que o valor da hora normal, a hora extra. O valor da hora extra ela é acrescentada, né, acrescida de 50%. Supondo que alguém ganhe R$5 por hora, né, é normal, horas extras serão metade, né, o percentual de horas extras é 50%, metade, R$2,50. Então o valor da hora extra mais o adicional daria R$7,50. Entendi. E você disse que pode fazer no máximo 2 horas a mais. Quer dizer, se eu precisar, por exemplo, estou viajando e preciso que a empregada fique com meus filhos por mais de 2 horas, eu não posso fazer isso. A jornada normal ela é de 8 horas e pode ser estendida no máximo por mais 2 horas. Já com essa remuneração maior. E nesse caso, isso é uma igualdade em relação aos demais empregados, porque já era assim para os demais. Então, nem pagando mais, eu não posso ficar com o empregado por um tempo superior a 10 horas, que já está crescendo as 2 horas extras, aí é o limite. Eu não posso usar o trabalho da pessoa por mais de 10 horas em nenhuma hipótese. Segundo a lei, não, porque aí já estaria havendo uma violação ao direito do empregado, que é trabalhar no máximo 8 horas normais, mais 2 extras. Certo. E no caso, por exemplo, dos cuidadores, como é que vai ficar essa situação? Porque então a pessoa vai ter que ter 3 cuidadores para cuidar de um idoso, por exemplo? Então, parece-me que é bom que se esclareça que esse projeto, ele ainda não está totalmente terminado, não é lei ainda, né? Falta alguma coisa para ele se tornar lei. Então, há uma previsão no projeto de que pode ser feita uma escala, desde que seja acordado entre as partes, uma escala diferenciada de trabalho, de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Mas que também dá na mesma, né? Sim, porque no caso, você teria que ter mais de uma pessoa, mais de um cuidador, se quisesse eu teria que ter 3 da mesma forma. Se quiser ter uma proteção, né, a pessoa, um cuidado da pessoa 24 horas por dia. Então, mas aí é que eu te pergunto, né, Edgar, porque quanto é que fica hoje para você ter um empregado pagando o mínimo? Quanto é que a pessoa tem que gastar por mês hoje para pagar direitinho o que a lei determina? No estado de São Paulo, o valor do salário mínimo para empregado doméstico é R$ 905. Os encargos para empregador são na ordem de... Os encargos tributários e previdenciários importam em 20%. Já com a nova lei? Já com a nova lei, já com a mudança. Então, vai dar um total de R$ 181 a mais, fora os 905, certo? Além disso, né, há de se considerar que o empregador tem que pagar também o 13º salário. Se eu pegar os R$ 905 e dividir por 12, eu vou ter um valor de cerca de R$ 75. Portanto, somando, né, os R$ 905, mais os R$ 181 dos encargos, mais 75 do 13º diluído, né, dentro dos 12 meses, eu vou ter um valor de mais ou menos R$ 1.161, que é o custo mensal em casa. de um empregado doméstico que ganha um salário mínimo. Porque, obviamente, ele pode ganhar mais do que isso. Isso é o valor mínimo, né? Aí é o tal negócio. Para quem ganha, é pouco. E para quem precisa pagar, por exemplo, 3 cuidadores para cuidar de um idoso, é inviável. Exatamente. Fica muito caro. Para quem ganha esses 1.100, quer dizer, para o empregado é 905, não dá para ele fazer nada. E por outro lado, para quem tem que pagar, quem é que vai poder pagar 3 cuidadores, né? Esse é um problema, eu acho, muito sério, porque inúmeras famílias têm em casa idosos que têm necessidade de cuidador e... Realmente, isso o que é que faz aí? Você que é um procurador, como é que a gente faz num caso desse? Há situações, né, em que o direito não resolve tudo. E esta é uma delas, né? Então a gente fica, quem precisa de um cuidador, né, de 24 horas por dia, ele vai ter que se adequar a essa situação, pagando talvez um cuidador e alguém da família, enfim, se dispondo a cuidar da pessoa no outro período, se possível. Mas o problema é que geralmente o aposentado ganha um salário, né? Existe um ponto aí a se esclarecer, que é o seguinte:
Se essa pessoa que necessita dos cuidados for aposentada por invalidez, tá, a legislação prevê um acréscimo, tá, de 25% a ser pago se ficar comprovado que ele necessita dos cuidados permanentes de outra pessoa. Então, isso é importantíssimo você afirmar, porque eu acredito que muitas pessoas que estão em casa não têm conhecimento desse benefício, né, que já ajuda um pouco. É um acréscimo, né, de 25% que pode ser usado para essa finalidade, pagamento de um cuidador. Quer dizer, ele não é voltado especificamente para isso, mas a finalidade principal dele é essa, sim. Edgar, e uma outra dúvida que a gente vê muito assim, as patroas se desentendendo e as empregadas também em dúvida, é com relação ao horário do descanso, né, entre a manhã e a tarde, que seria o descanso para alimentação. Porque, na verdade, as empregadas, elas não querem esse horário de descanso. Elas preferem fazer menos tempo e ir embora. Só que se a patroa fizer isso, ela também está fora da lei. Se eu fizer, por exemplo, 7 horas direto, eu também estou fora da lei. Com certeza. Porque... Então, isso é muito importante, porque tem muito desencontro com relação a isso. A lei, ela tratou de alguma forma dessa questão. Veja bem, a pessoa que trabalha 6 horas ou mais seguidas, ela precisa de um intervalo para o repouso e para a refeição. Esse intervalo, até segundo a lei das domésticas, essa nova, né, assim, o projeto, né, que vai se tornar lei, há uma previsão de que este intervalo deve ser de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas. Isso já é assim para os demais empregados, tá? Mas a lei das domésticas, ela também prevê a possibilidade da redução desse horário, de 1 hora para até 30 minutos, tá? No mínimo 30 minutos, tá? Isso vai depender... Mas isso aí já estava na lei antes ou é agora que eles estão falando? Não estava na lei, porque esse intervalo para o repouso e a refeição, ele não estava previsto na legislação das domésticas, né? Porque já existe uma lei das domésticas, que é de 1973. Essa nova lei que está em gestação no Congresso, que aguarda a sanção... Já passou por tudo, só está faltando a sanção agora da Dilma. Sim, ele já foi aprovado tanto na Câmara Federal quanto no Senado. Agora foi encaminhado para a presidente sancionar ou vetar, né? Espera-se que ela sancione, segundo dizem, ela deve sancionar o texto, né, tal como ele está. Se for sancionado, então entrará em vigor. Mas antes não havia previsão de jornada e nem do intervalo. Agora, a lei prevê, esse novo projeto prevê que, por meio de acordo escrito, se reduz o intervalo de 1 hora, que é o mínimo, para meia hora. O que seria melhor, né? Porque, na verdade, o que está acontecendo? A doméstica, ela não tem, nesse período, nada para fazer. Então, para ela voltar para a casa dela, às vezes é muito distante, não compensa. Então, ela acaba ficando ali no trabalho. Então, ficando por ali, não dá para ela descansar, né? Exatamente. Eu imagino, né? Ela assim, pode até ficar sentada lá, olhando, vendo TV ou sei lá, mas nesse intervalo, não interessa para a doméstica isso, né? Nesse intervalo de meia, 1 ou 2 horas, que seja, a doméstica não pode trabalhar, tá? Se ela trabalhar, então aí haverá repercussão, como horas extras, etc. Então não pode. Mas, para ela, é melhor que ela, de repente, né, prefira trabalhar, né, mais... seguidamente, né, tendo um intervalo menor de meia hora. Que ela está almoçando, né? Isso. Almoça, descansa um pouquinho e no final da jornada ela consegue sair mais cedo. É mais proveitoso ela ir embora mais cedo, porque ela já vai cuidar da vida dela, né? Exatamente. Porque é diferente do empregado urbano que vai almoçar em casa, né? O doméstico não, ele almoça no próprio trabalho. Então ele fica com essa hora que não faz, nem ele faz nada para ele, nem faz nada também para o trabalho em casa. Eu acho que nesse ponto aí a lei precisava mesmo de um reparo. Edgar, e agora me diga uma coisa, que é uma dúvida também que as patroas estão inquietas com relação ao controle. Como é que nós vamos controlar isso? Horário de entrada, horário de saída, né? Porque antes não tinha hora extra, agora tem. Então, às vezes, a empregada se atrasa para chegar um pouco, às vezes sai um pouco mais tarde por uma eventualidade, porque a rotina de uma casa não é exatamente como uma empresa, né? Há inúmeras intercorrências que podem surgir que não estava ali no previsto. Então, vai ser situações normais, tanto que a empregada se atrase para chegar, quanto que precise um dia ficar um pouco mais. Esse controle, como é que vai ser feito? Bom, primeiro é preciso ressaltar que esse controle precisa ser real.
né, vai estar de acordo com a lei, é preciso que ele reflita realmente o horário, a jornada trabalhada. Tá? Ele pode ser feito meio manual, eletrônico, né, segundo consta, mas... Manual é entrada e saída, a empregada Exatamente. põe a hora que entrou, a hora que saiu. E hora de saída. Isso Ela teria faz controle, validade. teria validade. E colocando realmente o horário, tanto de entrada quanto de saída, e assim como os intervalos, para que possa ser aferida qual foi a jornada efetivamente trabalhada, né, descontando o intervalo para a refeição, que não é para a mas jornada. isso daí não vai virar nada. Você acha que a empregada todos os dias, a hora que ela chegar, ela vai anotar, ela vai almoçar, ela vai anotar, e ela passa meia hora, ela vai anotar, depois ela anota de novo. Isso daí não vai acontecer. Veja bem, numa empresa, para o empregador que visa lucro, que tem uma estrutura administrativa, que de repente já dispõe do ponto eletrônico e tudo mais, isso evidentemente é uma coisa natural, normal dentro da rotina. Não é no caso das domésticas e no âmbito familiar. Eu acho que as domésticas, elas vão esquecer, na maioria das vezes elas ficam sozinhas na casa, porque também se a mulher está em casa, se a patroa está em casa, nem precisa tanto da doméstica. Normalmente hoje a situação é que é? A doméstica fica sozinha na casa, né? Também não tem ninguém para controlar se é verdade, se ela entrou aquela hora, se ela saiu aquela hora, porque, não sei, na minha casa eu nem vejo quem entrou, quem saiu, porque eu nunca estou em casa, né? Vai ser um fator que vai complicar bastante, você não acha? Esse parece ser um dos pontos mais polêmicos, né, das novas mudanças. Realmente é difícil o efetivo controle disso, né, da jornada, né, e realmente é um ponto polêmico. Acredito que o tempo é que vai dizer, né, como se procederá no futuro para que isso seja feito, né, sem causar problemas na esfera de direitos, né, porque o empregado evidentemente poderá pleitear futuramente horas extras, né, o não oferecimento do descanso para a refeição e assim por diante, né, e o ponto é que vai ser levado em consideração em princípio para verificar se houve extrapolamento ou não da jornada e se haverá ou não direito a horas extras. Eu imagino que talvez, né, há muita coisa que a lei ensina as pessoas. Às vezes as pessoas, né, na verdade, criam suas próprias regras e a lei vem e apenas reconhece que elas existem. Portanto, a lei segue as regras que a sociedade já possuía. E há casos em que a lei ela tem um caráter pedagógico. Ela acaba criando, né, comportamentos que as pessoas ainda não têm. Eu imagino que talvez isso venha a acontecer. Ou seja, ainda não estamos acostumados a isto, mas teremos que nos acostumar. De repente, com o passar do tempo, se torna uma rotina. Vamos esperar que seja assim. Eu acredito que essa nova normativa, ela vem muito boa hora, porque o empregado doméstico, eu acho que não tem como comparar um tipo de trabalho com o outro, mas é muito difícil o trabalho doméstico, né? É um trabalho bastante desgastante, todo dia a mesma coisa, e você vive ali dentro de uma casa que não é a sua, né? Mistura tudo, também a relação da patroa, da empregada com a família, é uma coisa que embola tudo, né? É uma relação que às vezes é muito delicada, às vezes é uma relação sofrida. Outros casos a gente vê assim relações que acabam se tornando parte da família. Então é muito complicado, é uma relação muito delicada. Eu acho que o trabalho, por ser tão exaustivo, desgastante, merece com certeza a equiparação. Porém, eu vejo por um outro lado também que nesse primeiro momento de ajustamento pode acarretar um pouco de medo do patrão e talvez desemprego, que a pessoa pensa, fica com medo, né? É muito complicado. E você acha que existe alguma estatística sobre essa questão de desemprego em razão dessa inovação legislativa? Eu vi alguma coisa, né? Parece que o desemprego depois de 2013, porque a PEC das domésticas era de 2013. Então naquela época, alguns direitos como jornada e horas extras já entraram em vigor e agora que vai entrar em vigor os novos direitos a partir do momento que esse projeto de lei foi aprovado, né? Então, que é mais a parte previdenciária agora, né? É mais a parte de encargos, né? E os direitos como seguro-desemprego, FGTS ainda não estavam em vigor como um direito, tá? Então há vários direitos que ainda não estavam em vigor ainda e esses que vão ser implementados a partir de agora. Então essa nova lei, ela vai demorar um pouco, e tem mais um detalhe, a partir do momento que ela for sancionada, tá, haverá um prazo de até 120 dias para ela entrar realmente em vigor, tá? Então haverá um prazo aí de 120 dias para as pessoas se habituarem à nova mudança.
Mas a parte das horas extras, tudo isso já está valendo. A jornada de trabalho já está valendo desde 2003. Né? Desculpa, de 2013. Agora vai ser só essa parte da Previdência, do Fundo de Garantia. Isso, tem uma série de outros direitos, né, que vão entrar em vigor agora, muitos deles, né? FGTS, como eu disse, o seguro-desemprego, salário família. Então tem alguns direitos que vão ser implementados a partir de agora. Mas parece que até o momento não houve um grande aumento no desemprego em razão dessas mudanças. Mas até o momento foram poucas as mudanças, né? Basicamente jornada de trabalho e horas extras. Agora é que haverão realmente mais mudanças, né? E os encargos, especialmente os tributários, agora é que eles farão sentir. Aparecer. Então pode ser que haja assim um desemprego. Mas veja bem, há também assim, de uma forma geral, o trabalho doméstico ele vem caindo em números, né? Em razão de que o país passa por uma transformação também. Então as pessoas estão hoje se profissionalizando, eles estão tendo mais acesso à educação. Então as pessoas que antes iam para o mercado doméstico, né, de empregado doméstico, podem estar indo agora para outra direção. Estão indo para outra direção. Tá? Mas eu acho que isso é uma hipótese muito animada sua, porque muitas vezes, é claro, o jovem ele tem muita possibilidade e procura se qualificar. Mas, por exemplo, as mulheres de meia idade, que sempre trabalharam como domésticas, o mercado não é muito aberto para pessoas que não têm escolaridade nenhuma, muitas vezes são pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, que elas não vão ter um encaixe em outro setor. Não, eu me refiro, né, ao caso das pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho. Sim. Então, assim, as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho estão cada vez menos ingressando no mercado de emprego doméstico. Sim, né? sem dúvida. A maioria das pessoas, né, não querem mais. Né? É uma né? profissão difícil. Desgastante, né? E também a remuneração não acompanha a remuneração de outros cargos, né, de outros empregos. Então, as pessoas estão buscando, né, um caminho diferente. Isso, naturalmente, já faz uma oferta de emprego, né, ser menor na área doméstica. Por outro lado, as pessoas que contratam domésticas também estão tendendo, né, a uma tendência de que elas cada vez menos contratem domésticas. Mas, em contrapartida, né, aumenta o número de pessoas que contratam diaristas. Tá? Então, talvez a tendência seja a contratação de diaristas, tá? E uma diminuição na contratação das empregadas domésticas. Por Mas todos esses fatores, não é a né? diarista, então, que vai ficar no prejuízo? Porque aí a diarista não tem os benefícios. Então, a diarista, a lei considera que a pessoa que trabalha até 2 dias por semana a uma família, prestando serviço a uma família, é autônoma, continua sendo diarista, só tem direito a receber o valor contratado pela prestação de serviço, o valor da diária. Não tem férias, não tem 13º, não tem registro, não tem nada. Essas pessoas que são autônomas, né, as diaristas que são autônomas, elas não têm os direitos trabalhistas, porque elas não são consideradas empregadas, nem domésticas, nem de outra categoria. Portanto, elas não têm direitos, né? Elas trabalham por conta própria. Uhum. Nesse caso, elas recebem unicamente o valor contratado pela prestação de serviço. Então, aí no caso, porque a diarista, ela cobra o dia da diarista é bem mais caro do que o dia da doméstica, justamente porque ela não tem nenhum benefício. Então, a diarista tem que ter a cabeça para ela mesma pagar uma previdência para ela, a partir disso aí, para ela ter uma cobertura. Isso, a pessoa que trabalha como diarista, ela pode perfeitamente ser segurada da previdência. Então, ela vai oferecer os seus préstimos, né? Vai cobrar um valor que seja suficiente para que ela possa pagar a previdência, né? E hoje o pagamento das contribuições previdenciárias está bem facilitado. Uhum. Por quê? Porque as pessoas podem pagar uma alíquota de 20%, se quiserem ter direito a todos os benefícios. Então, vamos supor, se eu ganho R$1.000, pago 20%, pago R$200, certo? A previdência, tá? E eu posso pagar ainda uma alíquota de 11%. Essa alíquota de 11% só não dá direito à aposentadoria por tempo de serviço, tempo de contribuição. Mas dá direito à aposentadoria por idade, dá direito à aposentadoria por invalidez, dá direito ao auxílio-doença. Então, essas pessoas que são domésticas e ganham até um salário mínimo, elas podem pagar a alíquota de 11% ou de 20%. Uhum. Isso facilita, porque 11%, né, é um valor bem menor, quase metade de 20%. Então, se a pessoa ganha o salário mínimo, ela pode pagar a alíquota de 11% e não a de 20%. Então, facilita. Mas, de qualquer forma,
essas pessoas que são autônomas devem sim se inscrever perante a Previdência para ter direito aos benefícios que ela oferece. Edgar, nós vamos dar uma pausa rapidinho, daqui a pouco a gente volta para falar sobre como é que a gente faz o contrato com o empregado doméstico. O programa Resenha Livre vai dar uma pausa, daqui um pouquinho a gente volta, fique por aí.